Essas divisões, né, que a gente viu no módulo passado foram feitas com base nos padrões de comportamento das ondas nos diferentes meios, né, se propagam ou não, e nas diferentes velocidades de propagação. E isso que estabeleceu essas divisões do interior da Terra. Tá? Mas aí são feitas duas divisões, tá? Uma geoquímica e outra geodinâmica. As duas divisões são complementares, tá? Elas servem para estudar diferentes aspectos geológicos do planeta, tá? Mas elas são sempre tratadas em conjunto. Eu vou separar aqui só para ficar um pouquinho mais didático. Começando pela divisão geoquímica, tá? Ela separa a estrutura da Terra em crosta, manto e núcleo. Tá? E os limites entre as camadas principais são chamados de descontinuidades. E essas descontinuidades representam mudanças relativamente bruscas de composição química que vão ocasionar aí, modificação no comportamento da onda sísmica, né? E vão refletir o estado físico do material submetido a pressões e temperaturas crescentes no interior da Terra. Começando da parte mais superficial, né, para daí falar do interior, a crosta, né, a porção externa da Terra, é a mais delgada, ou seja, a mais fina, e é a que a gente conhece melhor. Infelizmente, ela corresponde aí a 1% da massa da Terra, tá? E está situada logo acima do manto. Como eu falei, ela é muito fina, né? Ela é tão fina em relação ao restante do planeta que pode ser comparada à casca de uma maçã em relação à maçã inteira, tá? Aquela porçãozinha bem fininha. Sua espessura é variável, né? A crosta nos oceanos tem em média de 7 km de espessura, nos continentes pode chegar a 40 km em média, tá? Sendo que essas espessuras mudam, sendo maior onde há grandes montanhas e menor nas fossas oceânicas. As espessuras extremas, então, em torno de 5 km e 70 km. Tá? 5 para a crosta oceânica, 70 como máximo para a crosta continental. Aqui nessa figura, tá, do livro Decifrando a Terra, a gente vê bem essa variação de espessura, tá, que está aqui, da crosta em diferentes porções do planeta, né? Então, nas regiões oceânicas, mais fina, tá? Com 5 a 10 quilômetros nas regiões continentais, essa espessura aí chega a 35, 70 quilômetros em média, tá? Em regiões montanhosas é que tem esperado aí a maior espessura. Nessa figura estão aqui representados, tá, as cotas, né, de maior profundidade, né? Então, vejam aqui nos oceanos, né, as menores espessuras, ó, 10, né, aqui no máximo 10, ó, tá? Nos continentes, chega aí a 40, 45, 60, aqui nos Andes, 70 nos Himalaias. Tá? Essa diferença de espessura da crosta nos oceanos e nos continentes reflete diferentes composições químicas e, por consequência, diferentes assembleias mineralógicas, né, composições mineralógicas e diferentes propriedades físicas das rochas. Assim, a crosta da Terra é dividida em crosta continental e crosta oceânica. As terras acima do nível do mar são predominantemente crostas continentais, com exceção das ilhas, tá, oceânicas, como a Islândia, por exemplo. Tá? E a divisão aproximada é de cerca de 34,7% constituída por crosta continental e 65,3% do planeta de crosta oceânica. Então, a crosta oceânica tem uma quantidade muito maior no planeta. Ambas são compostas de material rochoso, portanto sólido. As diferenças mais marcantes, tá, são na composição e na densidade. Aqui, né, começando pela crosta continental, tá, elas são constituídas por materiais menos densos, tá, geralmente é a média de 2,8 gramas por centímetro cúbico, e materiais relativamente mais ricos em sílica, silício, oxigênio, enquanto que as rochas da crosta oceânica são formadas por materiais mais densos, tá, a média aí de 3,0 gramas por centímetro cúbico. Não é muita coisa, mas já é uma diferença significativa e resulta em situações distintas das duas crostas, tá? E a crosta oceânica é relativamente menos rica, né? Na verdade, é empobrecida em sílica, tá? A crosta continental é formada essencialmente por silicatos aluminosos, por isso antigamente ela era chamada de síel, tá?
Predominam silicatos ricos em oxigênio, cálcio e potássio, e tem uma composição global predominantemente ácida, tá? Com alto conteúdo de sílica, semelhante à composição de rochas graníticas. Já falei que ela é menos densa que a oceânica, né? E é notado aí um aumento das velocidades das ondas P e S, que refletem o aumento da densidade da crosta continental em profundidade. Na crosta oceânica, predominam silicatos de ferro e magnésio, tá? Por isso antigamente ela era chamada de cima, silicatos magnesianos, e ela tem aí uma composição média de rocha basáltica, tá? Que é uma rocha mais empobrecida em quartzo, não é que não tenha quartzo, mas ela vai ter muito pouco conteúdo ou não vai ter, tá? Tem aí, né, entre 5 a 10 quilômetros e pode conter mais ferro, né? Vejam que as idades máximas aqui obtidas também são diferentes, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui nessa tabela comparativa, né, das composições médias da crosta oceânica e da crosta continental, a gente tem aqui as percentagens peso dos elementos, está mostrado em óxidos, tá? São os óxidos maiores, geralmente quando a gente faz análise química para caracterização geoquímica das rochas, a gente faz primeiro a análise desses óxidos, tá? Então, aqui, né, sílica, silício, oxigênio, né, alumina, óxido de cálcio, magnésio, tá? Então, a gente vê aqui o maior conteúdo de sílica na crosta continental, menor na oceânica. Magnésio e ferro, cadê aqui? Magnésio e ferro maior na crosta oceânica, menor na continental. Potássio maior na crosta continental, menor na crosta oceânica, tá? E essa composição química distinta está representada na assembleia mineral encontrada nas rochas, tá? Que vão compor aí a crosta continental e a crosta oceânica. As rochas da crosta continental são saturadas, né, ou supersaturadas em sílica. A crosta oceânica são geralmente insaturadas. Então, o conteúdo de quartzo esperado em rochas da crosta continental é muito maior do que o esperado na crosta oceânica, por exemplo, tá? Mas aí vai variar também, por exemplo, quais são os feldspatos encontrados geralmente numa crosta continental e crosta oceânica, tá? Lembrem aí, né, de cálcio, potássio e sódio, né? Então, a crosta continental ela é formada por rochas de diferentes origens, tá? As formadas diretamente da consolidação do magma, que são as rochas ígneas, as oriundas da transformação de outras por ação de temperatura e pressão, que são as rochas metamórficas, e as originadas pela deposição de material inconsolidado, né? Posteriormente consolidado, que são as rochas sedimentares. Então, a crosta é, em grande parte, recoberta por materiais não consolidados, né? Formado aí pela ação das rochas duras, as condições da superfície, presença de água, organismos, variações climáticas, né? A formação desse material se dá pelo intemperismo, tá? Juntamente com a formação do solo, que são aí, né, a cobertura inconsolidada de sedimento da camada mais superficial, tá? É o solo, tá? E aí, a gente tem, né, então tá aqui representado pelo arenito, né, uma rocha sedimentar. Aí a rocha metamórfica de baixo grau, tá? Ou seja, baixa pressão, baixa temperatura. Rocha ígnea, tá? Granito, né? Consolidado lá no interior, já em profundidade, tá? Aqui a gente já está falando de 8, 10 quilômetros, tá? E em maior profundidade a gente começa a encontrar aí as rochas metamórficas de mais alto grau, tá? Os gnáisses e rochas máficas, ultramáficas, que são aí rochas mais empobrecidas em sílica. Tá? Essa aqui é uma estrutura básica da crosta continental. Então, vejam que rochas continentais têm mais presença de minerais félsicos, tá? Que as rochas oceânicas, que são aqueles minerais menos densos, né? Que são minerais também de cor mais clara. Então, comparem as cores dessas rochas com as cores daqui da crosta oceânica, tá? Que são rochas mais escuras. A crosta oceânica tem a peculiaridade de ser coberta por sedimentos geologicamente jovens, tá? São sedimentos de fundo marinho, são materiais originados aí pela erosão da superfície dos continentes, que são transportados por vários agentes da superfície, rios, ventos, geleiras, até a sua sedimentação no fundo oceânico. As bacias oceânicas são consideradas as mais baixas depressões da superfície terrestre. Então, um monte de material se acumula lá. Em profundidade, né, esses sedimentos inconsolidados estão depositados em cima de rochas basálticas, tá? Que são aí rocha ígnea vulcânica, né? Então, é lava que extravasou,
formando a crosta oceânica. E em profundidade, os basaltos dão lugar a seus equivalentes intrusivos, que são o gabbro. Tá? Então, também é uma rocha ígnea, mas enquanto aqui o basalto é uma rocha ígnea vulcânica, né, e extrusiva, o basalto é uma rocha ígnea intrusiva ou plutônica. Tá? Os furos mais profundos que penetraram a crosta oceânica chegaram só a 1,5 km. Lembre que tem todo o desafio da coluna de água acima disso, tá? Então, acaba dando uma complexidade muito maior para a perfuração marinha. Por isso, o grande problema de extração do pré-sal, por exemplo. Mas a gente não chega a furar basalto para explorar petróleo do pré-sal, não, tá? É só sedimento. Ou melhor, rocha sedimentar, tá consolidado. Antigamente, acreditava-se que a crosta continental ocorria sobre a oceânica, então a crosta oceânica recobriria todo o planeta, e a crosta continental só recobriria, né, só estaria presente acima dela nas porções em que teria exposição continental. Né? Mas dados geológicos e dados geofísicos mostraram que elas se sucedem lateralmente, é o que está representado aqui nessa figura. Tá? Essa transição que a gente vê aqui da crosta continental progressivamente mais fina, dando lugar à crosta oceânica. Né? Então, aqui, né, representado aqui marronzinho, ficando, né, com... me fugiu a palavra. Com degradê aqui pro roxinho, tá? Tá mostrando essa transição aqui, essa zona de transição entre uma e outra. Como é essa transição, tá? O mecanismo de passagem de uma para outra ainda está sendo objeto de estudo de geólogos, tá? Mas é marcado por uma interdigitação, uma intercalação dessas rochas. A crosta continental é muito mais antiga, né? Estava lá naquele outro slide, tá? Havendo partes que registram o início da existência do planeta. As rochas mais antigas, com idades determinadas, têm cerca de 4 giga-anos, ou seja, 4 bilhões de anos. Tá? Os minerais mais antigos passam de 4,4 bilhões de anos. Por outro lado, a crosta oceânica, e aqui é o que está sendo representado nessa figura, tá? Não tem mais do que 200 milhões de anos. Em todas as datações já feitas de rochas oceânicas, né, de crosta oceânica, realizadas até hoje, em materiais coletados de todos os oceanos do globo, a idade maior que foi encontrada é de 200 milhões de anos. Essa marcante diferença de idade está relacionada à tectônica de placas, tá? E ao consumo da crosta oceânica, que é muito maior do que de crosta continental. Então, esse mapa aqui de idades de crosta oceânica mostra que as porções de crosta mais nova que 20 milhões de anos em vermelho. Tá? Então, vejam aqui, ó. Aqui, vou pegar esse aqui, tá? Na dorsal mesoceânica aqui, né, do Oceano Atlântico, né, a gente está tendo nascimento, né, formação de crosta oceânica. Então, aqui em vermelho estão as mais novas, tá? E as cores verde e azul vão ficando aqui progressivamente mais antigas, tá? Então, aqui a crosta aqui da borda aqui do continente são as crostas oceânicas mais antigas. Tá? Então, aqui, né, em azul escuro aqui, são as mais antigas aí de 200 milhões de anos. A passagem da crosta para o manto, a velocidade das ondas sísmicas primárias sofre uma brusca elevação, tá? É o que está indicado aqui na setinha. Essa característica é usada para marcar o limite entre uma camada e a outra, tá? E a zona onde ocorre essa mudança é chamada de descontinuidade de Mohorovic, tá? Que é uma homenagem ao cientista que a descobriu em 1910. A sua profundidade vai depender do local do globo, né? Lembrem aí que a espessura das crostas variam, tá? Então, a profundidade de ocorrência da Morro, como geralmente ela é referenciada, tá? Raramente a gente fala Mohorovic inteiro, tá? Acompanha as variações de espessura aqui da crosta, né? Então, o limite entre crosta e manto em 3 diferentes profundidades aqui na figura, né? Então, a gente está aqui, ó, a indicação da Morro, tá? Essa linha preta que divide a crosta marrom do manto aqui laranja avermelhado, tá? Então, aqui ela está em 3 diferentes profundidades, tá? Indicando 3 situações geológicas diferentes. Ela separa materiais silicáticos com maior participação do alumínio, que é a crosta, dos materiais também silicáticos com menor participação de alumínio e maior participação de ferro e magnésio, que é o manto.
Então, boa parte dos eventos que ocorrem na superfície terrestre tem como origem o manto. Elevação de montanha, evento vulcânico e até mesmo taxa de subsidência de bacias, tá? Bacias sedimentares são baixos topográficos, tá? E muitas delas são controladas por movimentações mantélicas. A descontinuidade de morro é definida pelo aumento brusco da velocidade das ondas sísmicas, tá? Que tá marcando aqui, tá? Indicando a passagem da crosta para o manto. As ondas P mudam ali de 6,7, 7,2 para 7,6 a 8,6 km por segundo. Tá? Veja essa variação ali na figura, né, que eu estava mostrando aqui na passagem da camada marrom, que é a crosta, para a camada amarela, que é o manto, tá? Como essas velocidades mudam aqui repentinamente. Tá? Abaixo da morro, a gente tem a ocorrência do manto. Tá? Os minerais que compõem o manto são muito ricos em ferro e magnésio, como eu falei para vocês, e as rochas são mais pobres em sílica e alumínio que as da crosta. Tá? Então, vocês podem achar aí os termos litológicos como peridotitos, dunitos e eclogitos. São todos nomes de rochas mantélicas. Tá? O manto se divide, aí, como eu falei, manto superior, manto inferior, com uma zona de transição entre eles. E essas três subdivisões são indicadas pelo aumento da velocidade de propagação das ondas sísmicas, que reflete um aumento da pressão, tá? Então resulta em materiais mais compactos, né? E isso vai resultar numa densidade progressivamente maior, né? Força a aproximação dos elementos, né, dos átomos por unidade de volume. Os aumentos de velocidade e de densidade são praticamente lineares no manto, tá? Refletem aí variações menos bruscas nas características dos materiais. Vejam ali na figura essas variações na velocidade do manto superior, aqui, tanto de onda P quanto de onda S, né? Como no inferior, né? Mas aqui embaixo, não varia tanto, né? Não tem tanta variação. O material silicático se mantém sólido no manto por estar submetido a pressões muito altas, tá? E mesmo a altas temperaturas não são suficientes aí para que atinjam o ponto de fusão. Então vejam aqui também que a densidade no manto não varia muito, tá? De 3,2 no manto superior a 5,0 no inferior. Mas olhem aqui o salto de densidade que dá na passagem do manto para o núcleo. Falando um pouquinho mais sobre o manto, o superior ocorre logo abaixo da crosta, desde a morro até 400 km de profundidade. As temperaturas ficam progressivamente maiores com a profundidade. A densidade, que é um dos principais parâmetros que determinam a velocidade de propagação das ondas sísmicas, varia muito, né? De 3,2 próximo à descontinuidade de Mohorovic a 3,7, né? Já na base, no limite com a zona de transição, mas aumenta ainda mais nas rochas do manto inferior. As rochas mantélicas vão ser constituídas por silicatos de magnésio, do grupo da olivina, tá? Então são olivinas magnesianas, e silicatos de cálcio e magnésio, do grupo do piroxênio, tá? Então são piroxênios cálcio-magnesianos. Após a morro, tá? Ou seja, em profundidades aí abaixo dela, estão, então, na porção mais rasa do manto superior, tá? Ocorre aqui uma zona de baixa velocidade do manto, tem uma redução aí de 3 a 6% na velocidade tanto das ondas S quanto das ondas P, que é gerada pela fusão parcial do material mantélico. Ainda são velocidades superiores que as velocidades encontradas, né, das ondas sísmicas na crosta, e essa redução é resultado do estado de fusão parcial das rochas mantélicas, tá? É uma estimativa aí entre 0,1% e 6%, essa proporção varia no globo, tá? Também, assim como hoje em dia a gente sabe que a presença dessa zona de baixa velocidade não é observada em todas as regiões do globo, em algumas regiões cratônicas, por exemplo, são regiões de crosta continental estável, né, tectonicamente estável, essa região de baixa velocidade não é observada. Mas, voltando. Então, existe, né, essa zona de baixa velocidade gerada por essa fusão parcial. E esses sucessivos processos de fusão parcial modificaram a composição do manto ao longo do tempo, tá? Diferenciaram da sua composição original, tá? Inicial, e o manto superior sofre forte diferenciação para a formação da crosta. Essa fusão parcial gera o magma, tá? Às vezes esse magma
se mistura com rocha da crosta fundida, né, que é mandada em profundidade, mas ele ascende em direção à crosta, tá? Então, uma fração dos constituintes do magma é segregado, né, é separado do magma e enviado para a crosta. Nesse processo, ele perde não só esses elementos, né, mas também voláteis, grande parte na forma de vapor d'água, tá, que foram compor aí a hidrosfera e a atmosfera ao longo da evolução do nosso planeta. A zona de transição, tá, ou manto transicional, corresponde a uma faixa aproximada aí de 400 a 650 quilômetros de profundidade, onde é identificado aí um aumento da velocidade nas ondas sísmicas. Além do aumento de velocidade, tem um aumento de densidade, tá? Maior pressão, são formados minerais mais densos, né? Um empacotamento mais denso dos átomos. E essa mudança na velocidade indica uma mudança na composição. Os minerais encontrados no manto transicional apresentam uma proporção de ferro em relação ao magnésio maior do que encontrado no manto superior. Então, aqui, os minerais agora, no manto superior, a gente tinha um silicato, né? Olivina, silicato de magnésio e piroxênio, silicato de cálcio e magnésio. No manto de transição, a gente tem olivina de ferro e magnésio, antes era só magnésio, tá? Que são mais densas. O manto inferior, né, é um dos maiores compartimentos da Terra, né? Vejam aqui na figura, né, a proporção aqui indo de 650 até 2.900 quilômetros de profundidade, então ele tem aí 2.350 quilômetros de espessura, né, comparado aqui com os 650 quilômetros anteriores, né, divididos em manto transicional, manto superior, crosta, tá? E ele é constituído aí, em sua maioria, por silicatos ferro-magnesianos, silicatos cálcio-aluminosos, óxido de magnésio, óxido de ferro, óxido de alumínio, e representa um volume considerável de material silicático. O mineral bridgemanita, tá, um silicato de magnésio, segundo os modelos físicos, é o mineral mais abundante no manto inferior. Ele só foi devidamente reconhecido e catalogado como mineral em 2014. Lembra que eu falei para vocês que o reconhecimento de um novo mineral é preciso que exista uma amostra física dele. E não se tinha isso até então, né? A gente não consegue amostrar o manto, muito menos o manto inferior. Tá? Então, é engraçado que o material que permitiu o reconhecimento, né, desse material como mineral, né, do mineral mais abundante do manto, quiçá o mineral mais abundante da Terra, foi feito através de uma amostra de meteorito. Né? Como a gente não consegue amostrar o manto, somente quando ele foi encontrado no meteorito, que foi comprovado a existência, né, e estabilidade desse material. Tá? É na estrutura perovskita. Tá? Então, essa é a estrutura cristalina mais abundante do manto. Tá? Nos últimos 300 quilômetros do manto, tá? Ali na proximidade com o manto, né, com o núcleo externo, desculpa, tá? Então, aqui na profundidade de 2.600 a 2.900, há uma zona de velocidade anômala, tá? De velocidade reduzida, novamente. Essa região foi denominada de camada D. Infelizmente, ainda não há uma resposta satisfatória que explique esse comportamento, tá? Essa mudança no comportamento das velocidades de propagação das ondas. Abaixo dessa região de velocidade anômala, né? A zona D ou camada D, está a descontinuidade de Gutenberg, né, que é o limite entre o manto e o núcleo. Tá? Então, sendo mais específico, na verdade, entre o manto inferior e o núcleo externo. Tá? Então, a profundidade de 2.900 km separa, portanto, materiais silicáticos do manto dos materiais metálicos do núcleo. O aumento de passagem aqui, aumento da velocidade, né, das ondas P na passagem do manto inferior para o núcleo externo não pode ser explicado apenas pela maior pressão e densidade, né, o que o material está submetido, indica aí também uma variação de composição, né, do material silicático para o metálico, com ferro e níquel principalmente, mas não exclusivamente. Além do aumento brusco, né, e considerável da velocidade das ondas sísmicas P, aumento de densidade aí de cerca de 6 gramas por centímetro cúbico para mais de 10 gramas por centímetro cúbico. Então, como eu falei, esse aumento não é explicado apenas com a nova organização atômica mais densa, né, resultante do aumento da pressão, ele só é matematicamente explicável, né, só é compatível com uma mudança
de material silicático para metálico. E aí, além de ferro e níquel, vai ter aí presença também de alguns elementos mais leves, como oxigênio, sódio, magnésio, enxofre. Tá? Em mais profundidade, essa composição ela acaba dando uma purificada, né? Ela fica mais pura e concentra ferro e níquel sem a participação dos elementos leves.